O Ministério Caçadores de Deus apresenta uma série que irá transformar a sua forma de viver e que irá revolucionar o seu relacionamento com Deus. Glória a Deus! E nós estamos nesse tempo de desfrutar de uma comunhão ininterrupta com Deus. Maravilhoso tempo em que nada tira a nossa comunhão com Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre a videira verdadeira. Foi algo que Jesus, uma parábola que ele deu, que ele contou e que tem muito a nos ensinar hoje. Se você tem a sua Bíblia, abra ela aí no Evangelho de João, capítulo 15. É aí onde vai estar o nosso texto base. E desde já abra o seu coração. Abra o seu coração para ouvir a voz de Deus falando com você, te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. E nós estamos planejando aqui, né? A gente já tentou no último culto, acabou que não deu certo, mas nós estamos já planejando para que Deus possa alcançar através da nossa pregação também a comunidade dos surdos. O Yuri, ele é intérprete de Libras e a partir dos próximos cultos vamos estar gravando um vídeo e vai estar ali no cantinho da tela. Então, se você conhece pessoas que têm essa deficiência, que têm essa dificuldade, compartilha com o pessoal, porque Deus quer alcançar a todo mundo. Diga graças a Deus por isso. Quem disse que o Yuri não vai pregar o Evangelho, né, Yuri? É pregador também, igual, não tem diferença, né? Então, em João capítulo 15, versículo 1, Jesus disse assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais frutos. Diga graças a Deus. Eu estive meditando sobre essa palavra e eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, se o Senhor vê o homem com um valor tão gigantesco, tão grande, por que Deus não fez do homem uma videira? Jesus, ele fala assim, vocês vão ser os ramos. Vocês são os ramos. E eu fiquei pensando, falei, por que não uma videira? Uma videira que ia produzir os seus frutos, uma videira que ia fazer, que ia fluir, que Deus iria abençoar, que Deus iria regar. Mas por que ele resolve que nós não vamos ser videiras? Por que ele resolve que nós vamos ser os ramos? E antes de eu falar sobre isso com você, eu quero dizer para você que essa palavra ela vai trazer cura para muitas pessoas aqui. Ela vai trazer cura para pessoas que não entendem nem o que estão fazendo na igreja. Há pessoas que elas estão com uma dificuldade tão grande, porque elas estão pensando, sabe, essa palavra ela já me assustou. Quando eu li que toda vara em mim, Jesus diz, toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. Eu falei, meu Deus, eu fiquei completamente assustado. Mas hoje Deus vai trazer cura para a tua vida espiritual. A revelação do Espírito Santo ela é demais, ela é maravilhosa. E quando eu fiquei pensando, por que Deus não nos fez videira? Deus bateu no meu coração e falou assim, mas quem disse que eu não fiz? Quando eu fiz Adão, eu não fiz ele como um ramo. Não havia ali Jesus para falar, Adão, você vai ser o meu ramo. Eu plantei Adão. Entretanto, os frutos que foram produzidos dessa videira foi um fruto de pecado. Deus mesmo colocou, você já se questionou sobre isso? Por que Deus colocou a árvore no meio do jardim do Éden, se ele sabia que o homem ia pecar? Deus não é onisciente? Por que ele coloca a árvore que o homem não podia tocar no meio do jardim, com toda a sua beleza, quando a Bíblia diz que ela era agradável aos olhos, chamava a atenção? Imagina o cheiro dos frutos daquela árvore. Por que Deus coloca a árvore no meio do jardim
sabendo que o homem ia pecar? É porque Deus tinha uma intenção. Diga comigo assim: Deus tinha uma intenção. E querido, a intenção de Deus era mostrar ao homem que o fruto dele não é bom. A gente vai chegar em algo maravilhoso aqui ainda nesse culto. Ele queria mostrar ao homem que o fruto dele não era bom. Então, quando Deus colocou a árvore no jardim, eu sou ousado em afirmar que Deus estava intencionado de que o homem caísse. Deus estava intencionado. Deus não é bobo. Deus não dá ponto sem nó. Você acha realmente que Ele colocou a árvore no jardim e quando o homem caiu e pecou junto com Eva, Deus colocou a mão na cabeça e falou assim: ai, e agora? Eu mesmo, o que eu faço? Você acha que Deus ficou assustado e pensou: agora eu preciso de um plano B? É claro que não. A minha e a sua Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro morreu. Isso significa, se você não entende o que significa que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, eu vou te explicar de uma forma simples. Significa que quando Deus estava fazendo o planeta Terra, quando Deus estava fundando o planeta Terra, e que Ele ia começar a fazer antes, Ele olhou para o Filho e falou: eu só faço se você morrer. Diga glória a Deus. Eu só faço se você se entregar, porque eles vão cair. As coisas começam a fazer sentido agora dentro do nosso coração. E agora o mais lindo de tudo é que o filho olhou para o pai e falou: então eu me sacrifico agora, então eu me entrego agora. Deus não fez a terra sem a entrega de Jesus. Deus não fez a terra sem que a graça existisse primeiro. Deus não fez a terra sem que Jesus antes já tivesse declarado no universo: está consumado. Nós só ficamos sabendo há 2000 anos atrás, mas tudo estava pronto, estava feito. Mas o fruto daquela árvore que era Adão era um fruto falho, você entende? Era um fruto falho. Então Deus diz: agora vocês são ramos. Quer saber por quê? Porque ramo nunca vai ser responsável por dar fruto. Preste atenção. Nós somos enxertados nessa videira. E quando nós somos enxertados nessa videira, nós fomos enxertados nela com defeitos. Quando nós somos colocados nessa videira que é Jesus, nós somos colocados lá com falhas. É por isso que Jesus disse: meu pai é o lavrador, meu pai é o agricultor. É por isso que precisa de poda, porque nós fomos colocados nessa videira com defeitos. Deus não está chocado com o seu pecado. Deus não está assustado com o seu medo. Deus não está aqui colocando a mão na cabeça e decepcionado: eu não esperava que o meu filho ia errar. Você foi colocado nessa videira com defeitos, mas você pode dar glória a Deus porque existe um lavrador que está podando essa videira, que está podando esses ramos e que está cuidando deles. É por isso que nós não podemos decidir ir até Deus quando nós estivermos perfeitos. Muitas pessoas, elas estão aí, talvez alguém me ouve agora e está pensando: eu vou para a igreja, mas antes eu preciso mudar isso aqui na minha vida. Mas eu quero dizer para você que quem poda é o lavrador. O pastor Rafael aqui deu a parábola do médico, em que a pessoa ela tenta se curar em casa, mas quem cuida das feridas é o médico. E Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes.
não me faz sentido procurar os sãos, me faz sentido procurar os doentes, porque eu sou médico. Um oleiro não está atrás de vasos perfeitos. Quem está atrás de vasos perfeitos são compradores de vasos. O oleiro está atrás de vasos com defeitos, de vasos quebrados. E se você é um vaso quebrado, se você é um ramo torto, então você está no lugar certo. Você está sendo colocado em Jesus, e o lavrador vai cuidar de você. Ele vai transformar a sua vida de glória em glória. Ele vai transformar o seu caminho de glória em glória. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Em Romanos 11:16 diz assim: se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. Agora escuta: e se as raízes da árvore são santas, os ramos também serão. Você sabe o que isso me faz entender? Ele falou assim: olha, se os ramos, se as raízes dessa árvore são santas, os ramos serão santos. Isso significa que a santidade não parte de você. Eu estou falando isso porque tem pessoas que estão tomando pancada do diabo, cara, porque elas estão dizendo: eu errei, eu falhei, eu não consigo andar com Deus. Mas eu quero dizer para você que a santidade não parte de você. Você é um ramo. A santidade parte da raiz, parte de Cristo, e vai se estender até você. Isso significa para mim que a santidade não é um dever, é uma promessa. Ah, que loucura que eu estou falando agora. Tem gente que vai falar assim: esse pastor é um herege, eles estão ensinando o povo que não deve ser santo. Porque tem louco para tudo, né? Eles gostam de interpretar as coisas tudo. Eu vou te explicar. A santidade não é um dever, ela é uma promessa. Porque se ela for um dever, você vai falhar em cumprir esse dever. Não, pastor, eu posso ser santo. Pode, é claro que pode ser santo. Se tranca num quarto escuro, onde você nunca vai ver uma pessoa passar na sua frente, onde ninguém nunca vai pisar no seu pé, onde ninguém nunca vai chatear você, onde ninguém nunca vai te magoar, onde você não vai precisar se estressar com contas, não vai precisar se estressar com família, não vai precisar se estressar com nada. Se esconde lá nesse quarto escuro e você vai pecar lá no escuro. Se a santidade for um dever, nós estamos todos perdidos. Mas se a santidade é uma promessa, todos nós seremos alcançados por ela. Porque ela parte do meu Cristo, ela parte do meu Jesus. Essa árvore é santa, eu sou um ramo que está nela, que vai nascer conforme a natureza dela. Meu Deus! É por isso que a gente precisa ter paciência com as pessoas que não produzem nada. Você precisa ter paciência com as pessoas que não trazem fruto nenhum, cara. Porque não parte dela. Vai partir do Cristo no qual ela está enraizada. Imagina que eu tenho um filho. Ainda não, né, Jéssica? Espera um pouquinho. Imagina que eu tenho um filho e ele é um bebezinho. E aí eu tenho aqui a minha barba, né? E eu quero que ele tenha também. Só que ele é um menino, uma criança. E aí eu olho para ele e falo assim: ô filhão, tá na hora de nascer essa barba aí. E o bebê lá, aí eu dou uns tapinhas na cabeça dele: nascer barba aí, cara, você é homem. Faz sentido isso? A grande verdade é que ele vai crescer, e mesmo que ele não queira, a barba vai nascer, porque ele é da mesma natureza que eu, porque ele nasceu de mim, da minha semente. Eu não preciso exigir. Daqui a pouco começa a aparecer umas pelugens,
Então ele vai olhar para mim e vai falar assim: pai, eu preciso de 20 reais. Para quê, filho? Para comprar um Presto Barba. Meu bigode está começando a aparecer. E daqui a pouco ele vai estar falando assim: nossa, eu tenho que fazer uma vez por dia. Da mesma maneira, você tem que ter paciência com as pessoas que não estão produzindo nada. Porque não significa que elas não vão ter. Não significa que elas não vão fazer. Não significa que não vai acontecer. E talvez você, cara, tem que ter paciência consigo mesmo. Eu queria, pastor, sair da igreja hoje e colocar a mão sobre todo mundo e todo mundo ser curado. Ah, pastor, por que não acontece como era no tempo dos discípulos, que saía e o milagre acontecia e etc. Cara, paciência, calma. Você é da natureza dele, vai partir dele e vai nascer em você. Você vai gerar os frutos que a videira produziu. Diga glória a Deus. Olha o versículo 17. Eu li Romanos 11, versículo 17. Mas alguns desses ramos... Cara, escuta com atenção esses versículos, porque é extraordinário. Parece que você nunca leu isso na Bíblia. Mas alguns desses ramos do povo de Israel foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Vocês, presta atenção, quando ele fala que alguns de Israel foram cortados, ele está falando dos judeus que não receberam Jesus. Eles já faziam parte. Eles não foram enxertados, eles já faziam parte, mas eles não aceitaram, não receberam. Então ele falou: muitos deles foram cortados, e vocês foram instalados, enxertados no lugar deles. Vocês que não eram parte. Para você entender isso, Jesus ele contou uma historinha. Ele falou assim: imagina que eu vou fazer uma festa e eu convido todos os amigos. E quando a gente começa a convidar todos os amigos, o pai falou assim: vai, convida os meus amigos. E quando ele vai convidar, um fala assim: eu tenho um negócio para fazer amanhã, não vai dar. Outro fala assim: eu estou resolvendo um negócio de casamento, não vai dar. Outro fala: eu estou resolvendo alguns negócios, eu não vou poder ir na festa. E aí nenhum dos amigos quiser ir na festa. E aí o pai olha e fala assim: então agora faz o seguinte, vai na rua e chama os desconhecidos, chama os moradores de rua, chama as prostitutas, chama os mendigos, chama eles para minha festa, mas enche a casa. Nessa hora talvez Jesus apontou aqui para o Brasil e falou: chama eles lá, eles vão encher a minha casa. Então nós fomos enxertados, nós que não éramos. E quando ele diz que nós somos enxertados, ele fala assim: agora, portanto, vocês participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. E a oliveira especial de Deus, o lugar especial de Deus no qual nós estamos, é Jesus. O lugar especial de Deus é Jesus. O púlpito não é o lugar especial de Deus. A denominação não é o lugar especial de Deus. As honras humanas que você queria não são lugares especiais de Deus. A religião não é. O grupo de louvor também não é um lugar especial como você acha que é. Os ministérios da igreja não são um lugar especial. Jesus é o lugar especial de Deus. Porque em nenhum desses lugares que você considera especiais, você pode ser transformados. Mas em Jesus, o nosso lugar especial, nós seremos nutridos pela raiz, que é o próprio Cristo. Eu vou para tal denominação porque aí a minha vida muda. Vem para essa igreja que aqui a sua vida vai mudar. E Paulo gritando: o lugar especial de Deus é Jesus. Independente de onde você esteja, o lugar especial de Deus é Jesus. É lá, nele, dentro dele,
enraizado nele, que as coisas acontecerão. Versículo 18: no entanto, vocês não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Isso aqui é demais, hein? Porque tem pessoas querendo sustentar Deus, mas é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Guarda o que Deus falou com você agora nesse segundo, mas deixa eu falar uma outra coisa para você. Acontece um desfile de carnaval, de repente eles fazem uma encenação, e aí os crentes se sentem ofendidos e tentam defender Deus, sustentá-lo. Teve crente que colocou a mão na cabeça e falou assim: e agora? Agora Jesus perdeu, o que a gente faz? Como se Deus precisasse ser sustentado por você, como se Ele precisasse da sua defesa, só para tirar a preocupação do seu coração. O diabo jamais venceu Jesus. Só para tirar a sua curiosidade, Jesus, ele não foi sacrificado, não foi morto nem por homens e muito menos pelo diabo. Ele foi morto pelo próprio Deus. É só a gente ler a Bíblia. O símbolo de Jesus era o cordeiro pascal, e o cordeiro é sacrificado pelo sacerdote, não é por nenhum inimigo. O cordeiro é sacrificado pelo sacerdote, não é por nenhum inimigo. Jesus está em Isaac. Quem sacrifica Isaac não é nenhum inimigo, é o Pai. Isaías 53, a Bíblia diz que ele foi ferido de Deus e oprimido. Foi Deus. Aprove bem aos olhos de Deus moer Jesus na cruz. Não foi o diabo. E se Jesus não entrega, ele não morria. Jesus não morria de jeito nenhum, porque não havia pecado nele, e o salário do pecado é a morte. Mas como ia morrer alguém que não tinha pecado? Então ele tem que dizer: eu entrego o meu espírito. Ele tem que dar a vida. Ninguém podia tirar dele. Diga glória a Deus. Agora, cara, não adianta você querer sustentar Deus. Pare de mostrar ao mundo que você sustenta Deus. O mundo verá a glória de Deus quando virem um Deus que sustenta você. O mundo não precisa de alguém que fundamente Deus. O mundo precisa de um Deus que fundamente o homem. Que loucura. O versículo 22 diz: observem como Deus é. Agora, antes de eu ler esse versículo, eu quero voltar lá no começo da mensagem. Aquele versículo me preocupa demais, sabe? Me preocupou demais. Hoje Deus me deu a revelação. Mas então quer dizer que alguém pode estar nele e ser cortado. Isso já deixou você preocupado ou foi só comigo? Já deixou você meio assim? Meu, e se eu for o cara que não está dando fruto e que vai ser cortado? Às vezes você não sabe nem qual é o fruto que você tem que dar. Quanto mais, como é que eu vou dar? Escuta, você vai entender aquele versículo lendo esse 22. Observem como Deus é, ao mesmo tempo, bondoso e severo. Ele é severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. Cara, isso me abriu os olhos de uma maneira que eu falei: meu Deus. Então o cara que vai ser cortado é aquele que deixou de confiar na bondade de Deus e passou a confiar na própria bondade. Como é que faz para ir para o céu? Você tem que fazer isso, se você está confiando na sua própria bondade. Como é que faz para ter intimidade com Deus? Você tem que fazer isso, se você está confiando na própria bondade. Como é que faz para receber um milagre? Você tem que fazer isso, se você está confiando na sua própria bondade, na sua capacidade.
essa pessoa, primeiro, não vai conseguir gerar um fruto. E segundo, essa pessoa não está confiando em Deus. Ela vai ser cortada. Mas aquela pessoa que diz assim: eu não estou conseguindo gerar. Então você está começando a perceber que você é um ramo e não uma videira. E aí você olha para a videira e fala assim: se você me alimentar, eu posso dar. Então você começa a confiar na bondade da videira. Você começa a confiar na bondade de Deus. Aquele bandido na cruz, eu amo. Talvez eu fale dele todas as pregações, porque aquele cara não tinha nada para apresentar como justificativa para ir para o céu. Nada. Ele passou uma vida inteira escolhendo o caminho errado. E não vem você dizer para mim que ele não teve oportunidade, porque ele já era um homem. Ele nasceu em Israel, ele passou a vida ouvindo sobre Moisés, a vida ouvindo sobre a palavra. Não vem me dizer que ele não teve oportunidade. Esse cara que não tinha nada para apresentar, olha para Jesus e fala: se você puder lembrar de mim, quando você entrar no seu reino. Ele estava confiando na bondade de Jesus e não na bondade dele. Porque se ele confiasse na bondade dele, ele ia dizer: Jesus, eu queria ir para o céu com você, mas eu não posso. Não é? Mas ele confiava na bondade de Jesus. E Deus, ele está procurando uma igreja que comece a confiar na bondade de Deus, que comece a confiar na graça de Deus, que comece a confiar no amor. É como um paraquedas. Sabe quando o cara vai saltar de paraquedas? Imagine você, inexperiente, você tem coragem de fazer um salto de paraquedas? Aí você vai e paga pela viagem de avião, quando você está a não sei quantos mil pés de altura. De repente eles abrem a porta do avião, você está na porta, aquele vento batendo, você vendo tudo miudinho, pequenininho lá embaixo, e a única coisa que você tem nas costas é uma mochila, que disseram para você que vai abrir. E de repente eles falam para você: você tem que pular, você está aqui para isso. E aí pode passar mil coisas na sua cabeça. E se não abrir? Eles falam assim: não, mas tem um reserva. Mas e se o reserva falhar também? Vai passar pela cabeça, não adianta. O ser humano é terrível. E a graça de Deus é você pular, acreditando que o paraquedas vai abrir para te salvar. Uau! Eu sei que eu não vou aprender a voar no meio do caminho. Eu só posso ser salvo se esse paraquedas funcionar. E eu quero dizer para você: tenha segurança em Jesus, Ele não vai falhar. Então João, ele olha e ele começa a escrever, imagina os olhos dele brilhando, ele começa a escrever e dizer assim: e nisso temos confiança para com Deus no dia do juízo, porque nós sabemos que assim como Ele é no céu, nós aqui somos na terra, e nós não seremos julgados para o inferno, mas para a glória de Deus. Eu poderia, se eu estivesse com João, eu falava para ele assim: acrescenta aí, o paraquedas vai abrir, nem que seja na última hora. Uma igreja que confia na bondade de Deus é uma igreja que jamais poderá ser cortada dessa árvore. Quem me entende, diga glória a Deus. Todos vocês, cada um de vocês, enxertados nessa videira, irão gerar o que essa videira traz, irão produzir o que essa videira traz. Eu não vou ler agora, mas no último versículo, em João capítulo 15, versículo 8, se não me engano, acho que é o versículo 8,
Jesus disse: e isto glorificará o meu Pai, que vocês darão muitos frutos. Eu quero fechar dizendo isso. As pessoas estão tentando glorificar a Deus com a sua boca, e que as pessoas estão tentando glorificar a Deus falando e blá blá blá. Mas Jesus disse: isso vai glorificar o meu Pai, quando aquilo que nasceu em mim aparecer em vocês. Isso é o fruto de um galho. O que nasceu na árvore aparece nele. Então o que Jesus traz para você aqui hoje é isso: o que nasceu em mim aparecerá em você. Eu quero dizer para você, igreja, você está condenado a frutificar. Você está sentenciado, como alguém que está num corredor de morte, a frutificar. Você está sentenciado a que nasça em você aquilo que começou em Jesus. Glória a Deus. Porque então frutificará na sua vida amor. Não invente frutos. Não invente frutos. Tem muita coisa por aí que é ramo, que jamais foi árvore. E se o ramo quiser inventar fruto, ele nunca vai dar algo que possa realmente alimentar. Precisa ser algo que nasce da árvore. E o que nasce de Jesus é amor. Então aparecerá amor na sua vida. Não invente outras coisas. Aparecerá paz na sua vida. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo dá. Tenho dito isso para que em mim tenhas paz, para que em mim tenhas paz. Esses frutos aparecerão na sua vida: alegria, a própria bondade dele. Você se verá no momento. Eu quero profetizar sobre você. Eu quero profetizar sobre você, porque tem pessoas que estão cheias de mágoas. Eu quero profetizar sobre você: o fruto de Cristo aparecerá na sua vida. E quando o que é perfeito vier, o que é imperfeito desaparecerá. Porque tem pessoas que estão cheias de iras, tem pessoas que estão cheias de ressentimentos, tem pessoas que estão cheias de dores instaladas dentro de si. Não tenha mais medo. Você pode confiar agora na bondade da videira, e nele tudo isso aparecerá. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Compartilhe essa mensagem com seus contatos e nos acompanhe nas mídias sociais. Ministério Caçadores de Deus. Entre em contato conosco pelos números 11 952 81 0104 ou 11 952 81 6404. Nós somos a geração do avivamento.